galera! O meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é mais um episódio do Crônicas de Nada. Eu gostaria de abrir esse episódio dizendo que o destino, em linhas muito gerais, é um agente bastante neutro. Mas é muito curioso pensar que, apesar disso, você não precisa ter uma imaginação muito fértil, muito poderosa, para conseguir pensar no destino enquanto um agente muito cruel. E é por essa crueldade que a gente pode atribuir ao destino que eu acredito no que eu vou chamar aqui hoje de manutenção da ilusão. E basicamente é sobre isso o episódio de hoje. Vamos lá. Bom, primeiro não, né? Porque primeiro já foi a abertura. Então, segundo, deixa eu falar que esse episódio vai ser sobre futebol, tá? E na verdade vai ser um episódio sobre uma situação atual que está acontecendo com o meu time no futebol. O que pode deixar o episódio, primeiro, né? Obviamente, muito desinteressante para quem não gosta, quem não acompanha futebol. E eu entendo todas essas pessoas. Se você não acompanha futebol, se você não curte, às vezes olhando de fora você pode se perguntar, meu Deus, por que essas pessoas estão acompanhando isso? Tá ligado? O que tá acontecendo ali? O futebol é uma grande piada interna pra quem não acompanha. Mas eu acho que pra quem acompanha, também é. Inclusive, o futebol sempre foi uma coisa que eu gostei muito, desde a infância. Mas por um período na minha vida ele meio que foi uma paixão adormecida, assim. Eu parei de acompanhar um pouco, larguei de mão, que é algo que eu achei que fosse impossível. Mas agora que eu voltei não, né? Já fazem alguns bons anos aí que eu tô voltando a acompanhar e acompanhando ferrenhamente, eu percebo que ele é uma piada interna e ele é cheio de piadas internas na medida que, você tem que estar acompanhando pra você estar totalmente dentro do assunto ali. Não é impossível você recuperar o fio da meada, porque é muito cíclico, assim, os anos vão, os anos vêm, os anos vão, os anos vêm, e você consegue olhar de cima e enxergar desenhos, assim. Mas se você não acompanha de jeito nenhum, talvez você não goste muito desse episódio, mas eu vou tentar dar uma explicação geral aqui do que tá acontecendo com o meu time, o Fluminense Futebol Clube. E eu espero que você talvez possa se importar um tantinho, um pouquinho, tá bom? E vai ser do meu jeitinho Crônicas de Nada aqui, de falar sobre as coisas, né? Então se você gosta do programa, de repente você vai gostar mesmo. Uma segunda preocupação é que talvez isso deixe o programa um pouco datado, né? Porque eu tô falando da minha preocupação com o meu time nesse exato momento. E o futebol é muito volátil, né? Não se sabe qual vai ser o próximo momento. Talvez isso mude bastante. Só que ao mesmo tempo que o futebol é muito volátil, a situação do meu time ela é tão miserável no presente momento que matematicamente tudo aponta para que ela continue sendo miserável por um bom tempo. A não ser que um milagre aconteça, tá ligado? Então acho que o programa já ficaria menos datado em relação a isso. E segundo que, penso muito sobre esse negócio de datado, porque eu acho que, pode me faltar um arcabouço teórico pra entrar nessa conversa, mas eu acho que por vezes, em linhas gerais, no básico do básico, no simples do simples, a diferença entre algo que é datado e algo que é um retrato do tempo, meio que acaba sendo o que é bom e o que é ruim, tá ligado? Se é legal, é um retrato do seu tempo. E se é ruim, é datado e ninguém gosta mais daquilo. Tá ligado? Acho que em linhas gerais dá pra pensar dessa forma. Mas também não precisa ser uma grande preocupação, porque eu tô falando de um negócio tão pequeno, de uma esfera tão, é uma fatia tão pequena do tempo presente que eu tô capturando aqui dentro, que eu acho que
movo tudo pra um outro lado, assim, que é o estilo Crônicas de Nada de se apegar às pequenezas, sabe? Pra mim não é uma coisa pequena, é uma coisa que, porra, me causa emoções grandes, mas eu entendo que pra quem não é da galera do futebol aí, olhando de fora, seja uma pequenez. Então eu vou falar a situação que o meu time tá passando pra quem não entende muito bem o que tá acontecendo. O Fluminense Futebol Clube, que é o meu time de futebol, ano passado, ele ganhou a sua maior conquista da história. O Fluminense é uma instituição que existe desde 1902. E ano passado, em 2023, essa instituição centenária conquistou a sua maior glória esportiva, que foi ser campeão do maior torneio da América do Sul, que é a Copa Libertadores da América. É o maior torneio de clubes, de times, não de seleções, de futebol da América do Sul, e é uma competição muito importante. O Fluminense nunca tinha ganhado essa competição e ganhou ano passado. Falei sobre isso aqui em algum momento no Crônicas de Nada, um pouquinho, um tantinho, brevemente. Enfim, é o que é. Mas, agora, esse ano, assim, em julho, eu tô gravando esse episódio no dia 8 de julho de 2024. O Fluminense, após o ano da sua maior conquista esportiva, está vivendo um dos piores começos de campeonato brasileiro da história do campeonato brasileiro em pontos corridos. Fazem algumas décadas aí que o campeonato brasileiro funciona em pontos corridos. Você vai acumulando pontos ao longo do ano, e no final do ano quem tem mais pontos ganha. E tem umas outras bonificações ali para quem fica em posições abaixo. E os piores times que acumularam menos pontos são rebaixados para a segunda divisão. Caramba, explicando o futebol aqui, o beabá, tá ligado? Se você entende de futebol aí, essa parte deve estar horrível também, né? De se acompanhar. E assim, o meu Fluminense, ele já disputou 15 jogos nessa competição. Nesse ano, até o presente momento. Quinta-feira já tem outro, inclusive, o que é desesperador. Nesses 15 jogos, se você ganha um jogo, você ganha 3 pontos. Se o jogo empata, você ganha 1 ponto. E se você perde, você não ganha nenhum ponto, obviamente. Em 15 jogos, o Fluminense tem 7 pontos. O Fluminense só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma única vitória. Que nos gerou 3 pontos. Os outros 4 foram 4 empates. E o resto, né? As outras 10 partidas foram derrotas. Existe explicação pra isso? Existe. Ao mesmo tempo que a situação... O Fluminense é o pior time da elite do futebol brasileiro no momento atual. Né? A gente pode pensar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro como a elite do futebol brasileiro. O Fluminense pertence à elite do futebol brasileiro, é um dos maiores clubes do país. E no momento ele é o pior dos melhores. Que é uma posição muito interessante de se estar, né? Caramba. E não é doido. Assim, falando dessa forma é inexplicável. Um time que ano passado podia ser considerado o melhor time da América do Sul, esse ano é o pior time entre os melhores times do Brasil. É um tanto quanto inexplicável, mas existem muitas explicações. Que eu não vou ficar elaborando elas aqui, tintim por tintim, cada uma delas. Mas tem várias explicações e todas elas foram se somando. E dentro de cada uma dessas explicações tem bastante azar também. Na minúcia ali tem incompetências, tem erros de gestão, erros de processo, mas também tem azar. Em cada etapa tem um pouquinho de azar. E todos esses fatores negativos foram se somando e colocaram o Fluminense numa má fase. Má fase é um eufemismo, uma péssima fase. Mas é muito interessante observar como, após vários fatores te levarem a uma fase ruim, e isso se aplica para várias esferas da vida, não só pro futebol. Por isso que assim, cara, a Júlia, minha namorada, ela não acompanha muito futebol, ela não curte tanto. Ela acompanha porque, tipo, né, pra conversar comigo. A gente, né, tem interesses semelhantes e mesmo coisas que não são interesses meus ou interesses delas, a gente se interessa na medida de que, poxa, uma pessoa que eu amo tá falando sobre algo que ela se interessa. Então eu quero entender o mínimo pra poder conversar. E explicando essas coisas pra ela, assim, conversando,
É muito legal observar essas miudezas. E tem coisas que extrapolam do futebol pra vida. E é muito doido isso que eu vou falar agora. Essa explicação que eu acho que em outras fases da vida, em outras coisas, também se aplica. Vários fatores podem te levar a uma fase ruim. Mas chega um momento em que a fase ruim em si também se torna um fator. E isso é maluco, surreal. É tipo, você tá tão no fundo do poço que, caramba, agora eu tô no fundo do poço, né? Fodeu. E isso afeta todas as suas decisões. A sua perna fica pesada na hora de fazer um passe, na hora de dar um chute. A má fase vira um fator. E o Fluminense está vivendo uma fase tenebrosa. E isso se soma aos fatores que nos levaram até aqui. Agora, a má fase em si é também um fator. Essa foi uma breve introdução, né, para dizer a situação em que o meu clube se encontra. Agora vem a outra parte. Bom, agora eu acho que foi dada uma introdução geral para quem não acompanha muito futebol. Eu queria defender a minha tese aqui da manutenção da ilusão e falar sobre as nuances da catástrofe que está acontecendo com o meu time no momento. O Fluminense Futebol Clube está no fundo do poço. E não é o único time que está em situação de fundo do poço. A gente pode pensar em outros dois exemplos. O Corinthians e o Vasco nesse ano. O Vasco está numa situação um pouco melhor agora, no presente momento, mas estava passando por uma crise política inacreditável. O Corinthians também, crise política inacreditável. Assim, brigas internas, esquemas de corrupção, maluquice. E era muito louco pra mim observar esses dois times em crises políticas internas, malucas, profundas, absurdas, horripilantes, e pensar, na tabela de classificação, esses times têm mais pontos que o meu time. É muito interessante a situação. Por isso que eu achei que era assunto pro Crônicas de Nada. Porque observar essas miudezas, encontrar essas poesias asquerosas na realidade é parte do meu exercício aqui nesse programa. E eu acho que esse é o melhor veículo para eu expressar o que eu tô sentindo nesse momento. Porque eu ver esses outros dois times afundados numa crise política na frente do meu time na tabela, eu pensava, caralho, o meu time não tá afundado numa crise política. A questão aqui então é o quê? É só futebol? É espiritual? É psicológica? Todos esses fatores entram em campo. Matematicamente, o Fluminense ainda tem chance de escapar do rebaixamento. E o Fluminense é um clube muito não saudável financeiramente. Então, se ele for rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro, provavelmente vai passar por crises políticas, crises financeiras, assim, absurdamente terríveis. Então, o cenário que se desenha é tenebroso, tenebroso. Mas matematicamente o Fluminense ainda pode escapar. Vai ser difícil, tem que ganhar muitos jogos, tem que somar muitos pontos, mas dá pra escapar. E eu queria falar sobre dois tipos de esperança aqui. Tem a esperança concreta e tem uma esperança que ela é mais, como eu posso dizer, abstrata, eu acho. A esperança concreta é você olhar pra esses fatores, tipo, tem jogadores novos pra estrear. Tem um ídolo do Fluminense que voltou esse ano, que é o Thiago Silva, que era zagueiro da seleção, assim, um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. E ele está voltando pro Fluminense e vai estrear daqui a alguns jogos. Podem vir novas contratações, a gente trocou de técnico recentemente, tá com uma filosofia diferente, parece que disposto a fazer com que as coisas engrenem. Ok, essas são esperanças concretas, é um pouco difícil de se apegar a elas, mas elas existem. Só que a minha tarefa enquanto torcedor nesse momento é a de continuar me iludindo de que é possível triunfar, escapar, sobreviver. Inclusive eu já fiz uma nova promessa, eu prometi que se o Fluminense não for rebaixado, dessa vez eu vou ficar 2 semanas em silêncio. Quem acompanha aqui o programa sabe que eu fiz uma promessa, eu fiquei 1 semana sem falar nenhuma palavra quando o Fluminense ganhou a Libertadores, já prometi ficar 2 agora nesse caso, nessa situação de fundo do poço. Mas eu acho que eu enxergo nuances também
no próprio ato de acreditar ou desacreditar na possibilidade do milagre que o Fluminense precisa nesse momento. Porque quando acaba um jogo onde o Fluminense perdeu novamente, que são a maioria dos jogos desse ano, como eu já expliquei pra vocês, do Brasileirão pelo menos, porque o Fluminense disputa outras 2 competições também, que não vem ao caso na equação do momento. Quando acaba o jogo e o Fluminense acabou de perder, é um sentimento de não dá mais. É desesperança completa. Tipo assim, eu acabei de ver a tragédia na minha frente e eu não tenho mais esperança no milagre que é necessário pra tirar o meu time dessa situação. E daí eu penso, já caiu, não tem mais chance. Já era. Mas o não há mais chance é um estado momentâneo pós-jogo. E aí no resto da semana, até o próximo jogo, a minha tarefa sagrada é encontrar novas maneiras de me iludir. E eu já me apeguei a várias maneiras de me iludir. Alguns jogos atrás eu pensava, tipo assim, eu via outros jogos onde resultados improváveis aconteciam e eu pensava, o futebol, ele é imprevisível. Um resultado improvável pode acontecer a qualquer momento. Se tal time ganhou de tal time e era absolutamente improvável, algumas rodadas atrás, sei lá, o Vasco goleou o São Paulo. Que esse ano, assim, o Vasco tava muito pior que o São Paulo. O São Paulo tava engrenando um trabalho legal ali e de repente, bum, o Vasco goleou o São Paulo. 2 times que estavam em situações completamente diferentes, o Vasco completamente pior e o São Paulo ganhou, o São Paulo perdeu pro Vasco. Quando eu vejo esse resultado improvável, eu penso, bom, a improbabilidade do futebol é um fator, e isso também pode acontecer com o meu time. Às vezes o resultado mais improvável acontece. Às vezes é muito improvável que o meu time que tá numa situação ruim vá ganhar de um time que tá numa situação boa. Então, esses tempos atrás, teve Flamengo e Fluminense. Um clássico, né? 2 rivais históricos, assim. Existe uma frase aí de um grande pensador do futebol, que eu não lembro quem é agora, acho que era o Mário Filho, que ele falava que o clássico iguala os desiguais. Então, quando 2 times que são rivais históricos se encontram, não importa se um esteja numa situação muito ruim e o outro numa situação muito boa. O clássico iguala os desiguais. E eu me apegando a todas essas coisas, pensando, o Fluminense ganhar do Flamengo nesse momento é o resultado mais improvável. Então ele vai acontecer por pura improbabilidade, por pura imprevisibilidade do futebol. E o Fluminense perdeu. Algumas rodadas depois ali eu pensava, bom, o Fluminense ele tá tão mal que chega num momento que tu tá numa situação tão ruim, tu é o lanterna. Lanterna é o apelido que se dá pro último time, né? Pra quem tá na última posição. Chega um momento que tu tá tão mal que a única coisa que tu pode fazer é começar a esboçar uma melhora. Tu começa, não, agora eu tenho que começar a melhorar, porque não tem como eu ficar pior. Eu tenho que começar a melhorar, então. Por pura, assim, é impossível ficar pior. Eu pensava isso. Então, hoje a gente vai ganhar devido a esse fator. A gente vai ganhar porque a gente tá tão ruim que não tem como piorar. Aí o jogo acontecia e a gente perdia. E vitórias, assim, derrotas muito diferentes, assim. Tinha umas que parecia que era azar, tinha outras que davam desânimo, porque parecia que o time tava jogando sem vontade. Muita coisa, muita coisa mesmo. É doido. E a cada semana vai ficando mais difícil se apegar em fazer a manutenção da própria ilusão. Tá ligado? Tipo, caramba. Lembrando, ainda tem esperanças concretas que dá pra ter. Pô, tal jogador vai estrear, mudou de técnico agora, tem que dar tempo pro técnico trabalhar e implementar a sua filosofia de jogo, arrumar a casa, fazer um futebol básico. Esse é outro fator, inclusive. O técnico do Fluminense ano passado era o Fernando Diniz, que ele é odiado por muitos e amado por muitos também. Eu sou dos que amam ele. Ele foi o técnico da maior conquista esportiva do meu time, tá ligado? E assim, alguns chamam ele de louco e outros chamam ele de gênio. Eu acho que eu tô mais pro lado de chamar ele de gênio. Não completamente, mas eu acho que ele tem um trabalho muito autoral, muito diferente. E o futebol que ele fazia o Fluminense praticar era tão maluco que agora o técnico que chegou, que é o Mano Menezes, ele é um conservador da bola. Ele é um cara clássico, tradicional. Às vezes tradicional ao ponto de parecer conservador. E é muito louco como o contraste entre um trabalho tão autoral e maluco do Fernando Diniz, que tinha parado de dar certo até um tempo atrás, foi substituído agora por algo que é tradicionalíssimo,
É muito doido como, pra mim, o tradicional e conservador tá soando como inovador agora. É muito maluco. E eu observar essas nuances do futebol eu acho pura diversão. Acho muito legal. Mas o que eu tô desenhando aqui é o seguinte. Da mesma forma que a má fase ela é gerada por vários fatores até o momento em que a má fase em si se torna um fator, eu acho que a minha busca por uma nova coisa pra me apegar, por uma nova esperança abstrata que vai me possibilitar a manutenção da minha ilusão, ela é levada até um extremo onde a própria manutenção da ilusão também se torna um fator. E alguns jogos atrás eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar, daqui a pouco o Fluminense vai ter que ganhar um jogo para que ainda seja possível que eu me iluda com esse time. E é aí que eu remonto aqui a abertura do programa. O destino, ele é, em linhas muito gerais, um agente neutro. Mas é muito fácil pensar no destino como algo cruel. Principalmente quando você tá numa situação ruim. E nesse momento, pra mim, eu consigo vislumbrar o destino sendo o mais cruel possível comigo. E pro destino ser cruel comigo, ele precisa que eu continue acreditando. Então chegava um jogo e eu pensava, hoje o Fluminense vai ganhar esse jogo por pura crueldade do destino. Por pura manutenção da ilusão. Porque se perder de novo, vai ficar muito difícil pra eu me iludir. E pro destino conseguir exercer a sua crueldade sobre o meu ser. Tá ligado? Então o Fluminense não vai ganhar porque é improvável, não vai ganhar porque tá tão ruim que não tem como piorar. Vai ganhar pra que eu consiga me iludir e o destino consiga dar uma risada sádica da minha ilusão. Tá ligado? E aí o Fluminense ia lá e perdia de novo. Então tá muito difícil me apegar em alguma coisa. No momento eu ainda me apego à manutenção da ilusão. Eu acho que... E daí eu trago de novo o exemplo do Corinthians. O Corinthians tá numa fase muito ruim também. Não tão ruim quanto a do Fluminense, mas tá numa fase muito ruim. E o corintiano, ele tá experienciando a manutenção da ilusão. Os jogadores parece que correm com uma garra diferente. O Corinthians ganhou um jogo rodada passada, se não me engano. Ou uma ou duas rodadas atrás. Ganhou um jogo. Tá ligado? Ganhou, subiu um pouquinho na tabela. E daí agora perdeu de novo. O corintiano, ele tá vivendo a manutenção da ilusão. O destino é cruel com o torcedor do Corinthians também. O Corinthians ganha um jogo, o torcedor é capaz de pensar, caramba, ainda dá, vamos lá. Manutenção da ilusão, manutenção da ilusão. E daí depois perde. Tá ligado? Então tem muito mais nuance na tragédia de um clube como o Corinthians, por exemplo. Só que o Fluminense, ele tá tão mal, a fase é tão ruim, que é uma fase ruim que não tem nuance. É uma fase ruim que deixa o torcedor num estado de torpor, num estado de apatia, assim, é maluco. Porque você não consegue mais encontrar arcabouços simbólicos que te permitam sonhar, se iludir. Tudo que existe é a decepção enquanto constância. É a decepção constante. Então não sei nem se eu tô decepcionado mais. Eu acho que eu tô apático. Sei lá. Tá ligado? Mas quinta-feira tem jogo de novo. E quinta-feira a gente tem que ganhar. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audição. Lembrando que a gente tem um Apoia-se aqui na João Vitor Panda Total Entertainment Forever LTDA. Então, se você curte o meu conteúdo de vídeos curtos, os meus vídeos compridos no YouTube ou o presente programa que está dentro da sua orelha, considere tornar-se um apoiador através de apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto, sem acento, sem letra maiúscula. Apoiando o programa, você tem acesso ao conteúdo extra, vários vídeos maneiros por lá. E é isso.
E também você contribui aí, né, pro sonho de que um dia falar besteira na internet seja o meu emprego em tempo integral. Tá ligado? Basicamente é isso. Indique o programa aí pra colegas que estão em busca de um novo podcast pra ouvir. Ou não também, mas ajude a espalhar a palavra. Ou não também, você que sabe. Por hoje é só, tá? Eu vou indo porque tá na hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.